Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é encerramento das nossas aulas ao vivo, né, do módulo 2 da disciplina de gestão de pessoas. Eu vou fazer a apresentação da tela aqui. Lembrar bem, né, que a aula passada eu esqueci em alguns momentos, ainda vocês ficaram olhando só para mim falar, sem ver a tela. Tá aparecendo, né, pessoal? Então, pessoal, vamos lá fazer um apanhado, né, da nossa disciplina, que hoje é o encerramento da aula ao vivo, né? Eu vou disponibilizar mais alguns conteúdos gravados para vocês ainda depois dessa aula, mas a gente vai fazer um recapitulando, né, e fechar ali os nossos conteúdos principais, as ideias centrais da disciplina. Então, a gente dividiu, né, a disciplina ali em 4 momentos. Né? O primeiro momento, que foi a nossa primeira aula, que foi dedicada a gente ter um norte sobre a disciplina, né, sobre essa temática, como que ela está aí inserida no mundo corporativo, né, quais as mudanças que a gente teve no mundo corporativo também, né, e essas mudanças, como que elas afetaram o comportamento do profissional no mercado de trabalho e, consequentemente, influenciando a área de gestão de pessoas. A gente viu algumas premissas, algumas mudanças de pensamento, né, principalmente da questão da visibilidade, da importância que os funcionários têm para a nossa organização, quanto ao alcance de resultados e de objetivos, consequentemente para o nosso futuro, né, para o futuro da empresa. E também visto isso, né, o quanto que a ótica mudou para uma relação de troca, né, onde ao mesmo tempo o funcionário tem a obrigação de contribuir para a empresa, né, assim também a empresa tem a obrigação de contribuir e de dar as condições para que o funcionário alcance os seus objetivos pessoais e profissionais, né? E assim ambas se desenvolvem, né, com essa sinergia, com a troca de conhecimento, enquanto o funcionário cresce enquanto profissional, também a empresa crescerá junto, porque nessa relação anda ali lado a lado. Então são premissas bem importantes que a gente viu. Partindo disso, né, a gente viu como que estruturamos a nossa gestão de pessoas de forma estratégica na organização, né? E vimos que a gestão de pessoas é dividida em 3 eixos principais. Né? O eixo de movimentação, que foi a questão do recrutamento e seleção, que está disponibilizado nas aulas gravadas, né? Contratar as melhores pessoas, né? Os melhores perfis e encaixá-los nos lugares certos, né, conforme as suas capacidades e as suas aptidões. Depois nós vimos o pilar de desenvolvimento, né, que entra concomitantemente com essa fase ali de recrutamento e seleção. A partir do momento que entra um funcionário, nós temos que dar a garantia de que ele está apto para conseguir desempenhar as suas tarefas, né, no seu cargo. Então, o desenvolvimento, temos a importância, né, do funcionário saber fazer bem a sua tarefa e também proporcionar retorno desse investimento para a empresa, fazendo com que as tarefas sejam melhores desempenhadas e, consequentemente, os resultados melhores atingidos, certo? E hoje a nossa aula é dedicada a tratar do último pilar, né? O último e também um dos maiores desafios da área de gestão de pessoas, que é o quesito de valorização das pessoas, que entra aqui o quesito de retenção, né? A partir do momento que nós trazemos um bom profissional para o nosso negócio, né, nós temos a obrigação de desenvolvê-lo, né? Esse desenvolvimento é constante e nunca vai parar, porque nós vimos que o mercado ele muda muito e, consequentemente, as habilidades requeridas dos profissionais mudam também. Então, esse desenvolvimento é contínuo. Porém, né, temos a chamada competitividade profissional, né? Ou seja, hoje nós competimos com as empresas
não somente por clientes, mas também por bons funcionários. Porque as empresas estão ligadas, né? O quanto que ter um bom funcionário irá impactar nos resultados e, consequentemente, também, né, no atendimento ao cliente final. Então, além de competirmos pelo cliente final, competimos por bons profissionais. Tendo em vista isso, né, pessoal, as pessoas hoje mudam muito mais de emprego que antigamente, né? Ou seja, as pessoas mudaram a relação que elas têm com o trabalho, né? Hoje elas veem um sentido muito além do que era no passado, do quesito de segurança, de estabilidade, da questão financeira, né? Hoje a gente vai ver o quanto essa questão mudou também a ótica, agregando mais fatores, né? Não só o quesito financeiro e segurança, mas desenvolvimento pessoal, né? O processo de aprendizado contínuo, de crescimento de carreira, o quanto que está ligado com a autoestima, o quanto que o funcionário busca realização pessoal e tem autonomia para decidir para que caminho segue a sua carreira, né? E se a empresa não está fornecendo isso para o funcionário, ele, né, sendo um bom funcionário, consegue trocar de emprego facilmente. Então, cá está aí um desafio de como que a gente faz esse alinhamento das expectativas da empresa com os funcionários e retém essas pessoas, né? Mantém as pessoas na nossa empresa se sentindo bem, se sentindo motivadas, né? Porque funcionário motivado, ele rende mais, aumenta a produtividade, né? E a gente precisa, então, estar trabalhando constantemente na melhora do nosso ambiente corporativo, né? No clima organizacional também. Então, pessoal, então nessa categoria, né, nesse eixo, o objetivo é estabelecer parâmetros para a distinção e valorização das pessoas na empresa, né? A gente tentar partir da ótica que cada pessoa terá um tipo de relação com a empresa, um tipo de objetivo, um tipo de variável que irá afetar mais o determinante dela se manter naquele emprego ou não, né? Umas olham para o vetor. Deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa? Não, ninguém mandou nada. Fez um barulho que alguém entrou na chamada. Vamos lá. Então, pessoal, enquanto umas, né, têm olhar para a questão financeira, outros olham para o quesito desenvolvimento, para o quesito crescimento, né? Enfim, são N fatores. E hoje é impossível também a gente, né, oferecer todas essas, sanar todas essas expectativas, né? Conseguir, entre aspas, agradar todo mundo, né? Não é um processo fácil, é uma tarefa difícil. Porém, cabe à gestão de pessoas, né, oferecer ao máximo esse suprimento de expectativas para conseguir engajar, né, e manter o maior número de funcionários possível. A partir da mudança de perspectiva ao longo do tempo, as empresas vêm percebendo que o capital humano passou a ser um recurso essencial, né? Isso a gente está falando desde a primeira aula, né? Batendo nessa tecla. O quanto que antes as empresas não davam muita bola, né? Para os funcionários, não viam esse potencial. E hoje, né, nas mudanças do mundo corporativo, esse recurso passou a ser essencial para o bom atingimento, né, dos resultados da empresa, e as empresas se ligaram nisso, né, como esse recurso essencial para impulsionar a organização e alcançar destaque no mercado competitivo. Né? Hoje, ter um bom time, um time engajado, comprometido, proativo, é sim um diferencial competitivo. Porque é só pensar pela lógica, né? Se a gente tem um time assim, a empresa inteira vai ser assim, né? Os processos vão fluir de uma melhor forma, né? Tudo vai estar no seu lugar. Agora, se a gente não tem um time forte, né? A gente não tem um time comprometido, como que as tarefas vão ficar? Né? Como que as coisas vão andar na empresa? A empresa perde velocidade, perde inovação, perde criatividade. Então, a área de gestão de pessoas é responsável por estimular o indivíduo ou grupo a contribuir para com o desenvolvimento e o crescimento da empresa,
né? Então, a área de gestão de pessoas é responsável por engajar os funcionários, né? Fazer eles se sentirem parte daquilo e querer ter esse sentimento de contribuição, né? Esse sentimento de fazer parte daquilo, né? De tomar para si a responsabilidade, né, pelos resultados da empresa. Então, por esse motivo, é tão importante o investimento das organizações em profissionais dessa área, né? Para empresas de porte maior, é imprescindível a gente ter, né, profissionais voltados para essa área. Porque se essa área, né, impacta tanto os resultados da empresa, ela merece atenção, né? Então, quando vocês pensarem em ter um time maior, né, quando vocês crescerem a empresa de vocês, sempre pensem nisso. Eu preciso investir também em um profissional da área de gestão de pessoas, porque no fim, né, tudo são sobre pessoas. As pessoas é que movem o mundo, né? Não máquinas, tecnologia, enfim. Sempre vai ter alguém por trás. Né? A empresa é para pessoa, né? A gente atende clientes que são pessoas, né? Tudo gira em torno do ser humano. Então eu preciso ter esse enfoque, né? Porque não adianta eu ter as melhores tecnologias, as melhores técnicas, os processos mais bem desenhados se eu não tenho pessoas capacitadas, né? E pessoas engajadas e comprometidas para estar fazendo aquilo acontecer, né? Então, pois é a partir daí que é possível direcionar o rumo que a empresa tende a seguir, né? Já que a deficiência nessa área pode levar a organização ao fracasso, né? Ao fracasso no sentido de ficar patinando no mesmo lugar, né? Você pode investir em tudo, em consultoria, em melhorar processo, trazer nova tecnologia, né? Mudar tudo ali, mudar o quesito físico, mas se você não muda as pessoas, se as pessoas não estão se sentindo bem na sua empresa, se elas não estão engajadas, se elas não estão motivadas, a coisa não vai, né, pessoal? Né? Vamos fazer uma analogia bem fora da casinha. Assim, pense quando vocês estão doentes, né, entre aspas. A gente não diz que, nossa, poderiam trazer uma sopa de ouro para mim que eu não ia querer, né? Que nada presta, que nada vai para frente, né? Você não consegue se alimentar, usufruir daquilo. É a mesma coisa quando um funcionário ele não está engajado e não está motivado. É como se ele tivesse, né, entre aspas, doente. Não adianta ter os melhores processos, as melhores tecnologias para ele, né, usufruir, para alcançar os seus objetivos, para ter um desempenho bom, se ele não está, né, saudável com a empresa, se ele está desmotivado, se ele não mantém uma relação boa com a empresa. Não adianta, ele não vai fazer bem a sua tarefa, né? Ele vai ser um peso para ele. E, gente, né, como a gente sente, principalmente no atendimento ao público, né? Quando você vai ali em uma organização e alguém te atende, quando você vê que a pessoa não está motivada, né? Você vê que aquilo é uma coisa forçada, que não é natural, que a pessoa não está se sentindo bem. Você olha às vezes para a pessoa te atende de um jeito que parecia que, nossa, queria estar em qualquer lugar do mundo, menos ali. Né? A gente sente isso, o cliente sente isso. Então, a gente tem que, né, também, uma coisa que eu gosto de falar para vocês, a gente fala tanto de experiência do cliente. Né? Agora, pessoal, é a era da experiência do cliente, né? Porque tudo a gente tem que buscar diferenciais, né? E qual que é o diferencial que as empresas estão buscando, né? Humanizar o atendimento, né? Ter aquele diferencial, trazer experiência para o cliente, agregar valor. A gente sempre está com foco nisso. Mas e quem que atende aquele cliente? Não é um funcionário por trás? Hoje, eu vejo como imprescindível para a área de gestão de pessoas qual está sendo a minha experiência do cliente interno, né? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente pensa fora, pensa no cliente. Claro, né, pessoal? Fazendo o adendo, não entendam errado de que, nossa, a professora falou que não interessa o cliente final, né? Não é isso, pessoal. Os dois são importantes. Mas eu digo que para eu conseguir atender bem o meu cliente final, eu preciso estar com a casa em ordem. Né? Eu preciso estar com os meus clientes internos tendo uma boa experiência, que eles possam passar isso para o cliente. Né? Assim como eu disse do exemplo de você ir ali e ver um funcionário que não está feliz, assim você percebe o contrário, quando o funcionário está se sentindo bem com a empresa, com aquele ambiente, como ele te atende de uma forma leve,
né? Uma forma não forçada, uma forma que dá para ver que a pessoa se sente bem ali, né? Isso passa para o cliente. Então, tudo começa ali. Se você não tem o teu time, né, bem estruturado, que se sinta bem trabalhando ali, né, nada vai para frente, né? Não adianta você ter investir, vai achar que às vezes o problema, né, tá em falta de tecnologia, falta de processo, e no final é a tua equipe que não está fortalecida, a deficiência está ali na gestão de pessoas, né? A empresa pode até andar, né, quando você faz esses investimentos, mas perde muito, poderia, né, perde potencial, poderia estar muito melhor, né, do que se voltasse para essa área. Então é imprescindível, pessoal, né? A gente vê, não é questão só, né? Ai, tem que dar tanta atenção para as pessoas, mimar o funcionário para ele se sentir bem. Não olhem só por esse lado, né? Olhem pelo lado também dos resultados que isso vai trazer para vocês, né? Não é só questão, é pensar que é uma relação de troca, né? Enquanto eu faço o meu funcionário se sentir bem, né? Se sentir acolhido, se sentir num ambiente bacana, a minha empresa está ganhando com isso, né? Não tem nada que vai perder. Pensar, eu vou investir ali, vou ficar perdendo dinheiro. Não, a empresa ganha com isso, né? Lembrem sempre da relação de troca. Né? Todo investimento que você faz num funcionário, né, já diz, é investimento, vai te dar retorno. Então, pessoal, alguém quer fazer um comentário até aqui dessa parte inicial? Algum ponto que vocês queiram compartilhar? Alguma dúvida? Alguma reflexão? Tá tudo tranquilo até aqui? Então, pessoal, eu trouxe para vocês alguns conceitos ligados aos fatores motivacionais. Né? Lembram que eu falei para vocês que hoje, né, as pessoas elas não estão, né, com aquele foco único voltada para a área financeira, só para salário, salário, salário. Não, as pessoas estenderam, né, o seu foco, o seu enfoque para outras variáveis também. E também, né, digo para vocês, não entendam errado assim no sentido, a professora falou que não interessa mais salário. Não, eu disse assim no sentido de que é um dos pontos importantes. Claro, é imprescindível questão salarial, né? É um diferencial também, porque é a forma que a gente subsiste, né, na sociedade. Ninguém trabalha de graça. Só que não é só o que motiva, né? Tem casos, pessoal, que eu sei que às vezes a pessoa ela prefere ir para um ambiente mais bacana, um ambiente que tenha um clima organizacional melhor e ganhe um pouco menos do que ganhar mais e estar tá num ambiente de trabalho ruim, pesado, cheio de conflito, né? Com aquele clima bem estranho, aquele ambiente que não é legal. Né? Afinal, pessoal, a gente passa muito tempo da nossa vida ali nos empregos, né, nos trabalhos. Muito mais tempo do que a gente passa com a nossa família. Então, partindo dessa ótica, a gente tem que pensar, né, o quanto que a gente vai trazer isso para si, né? O quanto que a gente vai dar importância para isso, vai depositar nossa autoestima nisso, né? Vai querer buscar o seu desenvolvimento também e nem só, né, o quesito salarial ali. Então, vamos entender um pouco quais são desses fatores motivacionais, que tipos de necessidade que movem, né, as pessoas ali na relação de trabalho. Deixa eu ver, acho que eu tenho que aceitar alguém aqui. Felipe, só um momento aqui. Você está acompanhando a chamada? Você está aceitando as pessoas que entram? Sim, eu tô vendo aqui. Tá Você vendo? também tá aceitando, Dora? Porque eu vou para aceitar ou alguém tá aceitando também, será? Tá para mim, eu tô aceitando. Mas aparece para você também? Ah, sim, para mim também. Aham. Tá, então vamos combinar assim. Quando eu fazer o barulhinho, eu não vou aceitar, vou deixar com você, porque Sim, senão eu vou pode ter que deixar ficar que dessa não parando. precisa fechar o slide, tá? Isso, exatamente. Só eu Beleza. estava na dúvida se você estava acompanhando aqui ou não. Sim, aham. Beleza? Então, obrigada, Felipe. Então, vamos lá ver, pessoal, né? Quais são esses fatores, então, que influenciam a motivação que as pessoas têm com as organizações.
Então, né, o que eu já comentei por cima, né, pessoal, sabemos que as pessoas produzem mais quando se sentem motivadas e fazem parte de um ambiente de trabalho e conseguem visualizar de forma clara suas responsabilidades e os padrões necessários para o desempenho das atividades, né? O quanto que essa questão da motivação vai influenciar no desempenho das pessoas. Então, pensando nisso aqui, pessoal, no campo da motivação, a gente tem um estudioso, né, que fez a teoria de Maslow, né? É uma pirâmide das necessidades que se aplica muito bem para a questão do trabalho, né? Que a gente vai fazer uma reflexão acima dessa pirâmide. Então, que vai partir do princípio de que a motivação surge de um conjunto de necessidades, né? Não é centralizada em um único ponto, né? Que estão dispostas de forma hierárquica de importância, podendo ser visualizada como uma pirâmide. Então, essa é a pirâmide das necessidades humanas de Maslow. Essa pirâmide, né, ela se comporta ali como uma hierarquia. O que isso significa? Né? Que, primeiro, para eu construir uma pirâmide, eu tenho que estar com a minha base fortalecida. Eu estando com a minha base fortalecida, eu vou seguindo os próximos degraus ali, digamos, da pirâmide. E assim funciona para essas necessidades. Então, nós, enquanto seres humanos, nós temos umas necessidades básicas, né, que precisam estar sanadas, constituídas para a gente conseguir, né, pensar em necessidades maiores. E é aqui que a gente vai entender onde cada coisa aqui no trabalho atua nessas necessidades. Então, temos aqui as necessidades primárias, né, que são as fisiológicas e de segurança. A questão fisiológica é as necessidades mais básicas, né? Questão de ar, comida, né? Questão de descanso também. A segurança, né? Segurança física, né? Ter um lugar para se abrigar, segurança material, segurança moral, né? Então, pensem comigo, pessoal, né? Que é bem fácil de gente entender. As necessidades fisiológicas são aquelas que eu preciso, né? Sanar para conseguir fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, eu tô com fome, pessoal. Quando vocês estão com fome, vocês conseguem pensar em outra coisa? Tipo, pensar na carreira, nossa, que carreira que eu preciso construir, que objetivo que eu tenho. Você não quer nem ver na frente, né? Você precisa sanar aquela necessidade, você precisa comer algo para daí teu cérebro ter espaço para pensar em outra coisa. Então, a ideia, né, dessa pirâmide é justamente essa hierarquia, da gente saber identificar, enquanto gestores de pessoas, em qual desses degraus a pessoa se encontra. Porque a gente atua dessa forma para caminhar até a ponta da pirâmide. Estando sanada, né, a imediata necessidade, que é fisiológica, eu já passo para a necessidade de segurança. Quando eu sano a necessidade de segurança, eu começo a pensar no social. E assim vai, né? Até a estima e a realização pessoal, que a gente vai ver com detalhes ali para frente. Então, a gente precisa entender onde que cada pessoa está situada, né? E como que a gente age para ela buscar ali a próxima necessidade. Então, a pirâmide de Maslow tem sua base conceitual de que as necessidades humanas apresentam uma relação de hierarquia capaz de direcionar a motivação dos indivíduos para diferentes tipos de satisfação, né? Como ali a pessoa vai direcionar o seu foco de objetivo, né? Por exemplo, se eu estou com o foco na necessidade fisiológica, que eu preciso comer, que eu preciso descansar, que eu preciso, né, ter ar puro, me hidratar, o que está em relação mais com o trabalho ali? São pessoas que estão mais ali por questão de sobrevivência pela questão financeira, né? Que estão ali pensando ali em garantir o seu sustento, né? Em garantir essas necessidades básicas. Agora, quando eu passo a pensar em necessidades sociais, já são indivíduos que estão pensando em algo além de somente sobreviver com o trabalho. É mais ou menos essa a lógica. Um dos benefícios essenciais dessa teoria é mostrar para os gestores que estamos lidando com pessoas que têm desejos, necessidades e aspirações distintas, né, de forma que são necessárias diversas formas de incentivo. Né? Não é só um incentivo,
Não é que todas as pessoas vão estar ali tentando sanar a necessidade fisiológica, então é só aumentar o salário de todo mundo. Tipo, é só pagar bem que vai dar tudo certo. Não. Porque cada pessoa ela vai se encontrar em um ponto diferente da pirâmide ali, do seu foco, da sua necessidade. Então, cabe à gestão de pessoas a gente oferecer diferentes estímulos, né, diferentes incentivos para sanar esses desejos, necessidades e aspirações das pessoas, para que elas se sintam bem em relação ao trabalho. Né? Inclusive, o apoio e reconhecimento das chefias e gerências. Então, de acordo com Maslow, as necessidades básicas constituem a sobrevivência do indivíduo e a preservação da espécie, alimentação, sono, repouso, abrigo, etc. Então, ali, né, o quesito financeiro sanou essa minha necessidade. Se eu tenho um emprego que me paga ali razoavelmente ali para eu conseguir manter as minhas necessidades fisiológicas, né, já é algo que a pessoa tira da mente, é algo que ela não precisa se preocupar. Então, ela vai começar a passar a se preocupar com o próximo degrau. No caso aqui, as necessidades de segurança, que é o segundo degrau, né? Constituem a busca de proteção contra a ameaça ou privação, a fuga e o perigo. Aí depois, pessoal, temos as necessidades sociais, né? Que está muito ligado também com o quesito do trabalho. Por quê, pessoal? Nós dizemos que o ser humano é um ser social, né? Nós temos necessidade de andar em bando, digamos, né? Da gente ter as nossas atividades cercadas de pessoas. A gente não consegue sobreviver sozinho. Então, é muito importante a criação de laços, de vínculos, de interação com as pessoas, aquele sentimento de fazer parte de algo, né? Como uma pessoa fica desmotivada em relação a essa necessidade, né? Se ela está num ambiente que ela não se sente fazendo parte disso, que ela não consegue se encaixar, que ela não consegue criar vínculos com as pessoas, que ela não se sente bem. A gente tem essa necessidade de fazer parte de algo, né? Fazer parte de algo maior, porque aí nós acabamos até depositando a nossa identidade enquanto indivíduos. Né? As pessoas que têm gostos parecidos, não é comum elas irem se agrupando, né? Criarem grupos ali, grupos religiosos ou grupos de gostos no geral, né? Que é para criar aquele senso de identidade, aquele senso de associação e de participação a algo maior. Né? Então, olha o quanto que temos potencial nas empresas para atuar nesses sentidos. Então, o sentido de associação, de participação, de aceitação por parte dos companheiros, de troca de amizade, de afeto e amor também. Aqui, depois de sanadas as necessidades sociais, a pessoa pensa na questão da autoestima, né? E isso também está muito ligado com o trabalho, né? A autoapreciação, a autoconfiança, né? Como ela se sente com ela mesma, né? Com o seu desempenho, como que está a eficácia no trabalho, né? A necessidade de aprovação social e de respeito, de status, de prestígio e consideração, além de desejo de força e de adequação, de confiança perante o mundo e dependência e autonomia. Então aqui diz, né, como que é a autopercepção da pessoa, né? Como ela se sente em relação às pessoas ali da empresa, né? Como que ela se sente em relação ao desempenho dela, a ela mesma, frente a outras pessoas, né? Ela se sente como uma pessoa digna de admiração, né? De status, de prestígio. Então a pessoa ela deposita muita autoestima dela ali, né? Porque nos foi criado esse senso de autorrealização ali no trabalho. As necessidades de autorrealização são ali o topo da pirâmide, né? As mais difíceis da gente alcançar, mas que chegando, né, a pessoa tendo suas necessidades fisiológicas satisfeitas, né? Tem um salário ali que garante isso, garante minha segurança, tenho uma casa para me abrigar, tenho meus bens, né, para garantir ali que eu tenho algum conforto. Né, a pessoa começa a pensar ali no quesito social, né? Como ela faz parte daquilo, de algo maior, como ela se sente em relação às pessoas.
Aí passa a pensar na questão da autoestima, né? Como que ela própria se vê ali na empresa, como que ela se sente, né? Qual que é a autopercepção dela. Aí ela passa para o sentido da autorrealização, né? No sentido, essa necessidade, né, são as mais elevadas, a mais difícil de alcançar, né? Que é de cada pessoa realizar o seu próprio potencial, né? O seu potencial máximo, né? De autodesenvolver-se continuadamente, né? Aqui entra, pessoal, né, com muito afinco a questão do desenvolvimento, né? A questão do aprendizado das pessoas, questão de como que eu estou promovendo desafios para essa pessoa explorar o seu potencial. Porque como uma pessoa pode ficar desmotivada em relação a essa necessidade, né? Ela sentir que ela tem um potencial de entregar algo a mais, né? Que ela tem um potencial, que ela é um bom profissional, e aquilo não é usado, não é explorado, não é desenvolvido, ela fica ali sempre na mesma tarefa, não tem aquela mudança, não tem aquele desafio, né? A pessoa vai ficando desmotivada. Agora, se a empresa ela fornece condições da pessoa explorar o seu potencial, né, dela se desenvolver, dela se desafiar, né, de aprender coisas novas, a pessoa se sente autorrealizada, né? Ela vê o quanto que o potencial dela está sendo explorado, né? Está sendo atingido. Então, assim, para motivar alguém, de acordo com a teoria de Maslow, é preciso saber, né, em que nível da hierarquia a pessoa se encontra no momento. Né, que eu falei que a gente pode utilizar essa teoria como aliada à gestão de pessoas, né, entender onde a pessoa se encontra e focar a satisfação nesse nível ou no imediatamente superior. À medida que cada uma dessas necessidades vai sendo atendida, a próxima torna-se dominante. Né? Mesma coisa, o exemplo ali, né, das fisiológicas é mais fácil de dar. A questão da fome ali. Você tá com fome, você esquece tudo, né? Você esquece que você é parte de um grupo, que você tem que se sentir pertencente, que você tem que se desenvolver, que você tem que pensar na tua carreira, como que tá a tua autoestima. Você não tá nem aí, né? Você quer comer, quer ver um pratão de comida. Tá, mas agora o que que eu preciso, né? Um prato de comida. Comi, né? Me alimentei. E agora? Vocês vão ficar pensando no prato de comida depois que comeu? Vocês comem almoço, fica pensando, ai meu Deus, o almoço. Não, né, pessoal? Não é assim. Você esquece. Pronto, sanou aquela necessidade, vamos pensar para a próxima, né? E assim então vai. A pessoa sana uma necessidade, ela já imediatamente vai pensar na próxima. Então, embora o fenômeno esteja profundamente vinculado aos aspectos psicológicos do sujeito, né, nem sempre a motivação envolve estímulos interiores, né, nem sempre é que a automotivação da pessoa. Por quê, pessoal? Porque a gente pode atuar nisso, né? A gente pode provocar esses estímulos externos provenientes ali do ambiente de trabalho. Então, assim, o papel do líder é atuar no desenvolvimento de habilidades que permitam conhecer bem os seus liderados. Né? A gente precisa conhecer as pessoas, o que motiva elas, né? Entender qual que é a motivação, para daí a gente conseguir identificar os potenciais, né? De como que a gente oferece, né, estímulos, incentivos para sanar essas necessidades, essas expectativas das pessoas. Então, a gente identifica os potenciais, as fragilidades e as qualidades da pessoa. É saber ouvir, dar e receber opinião influencia o desenvolvimento da sua equipe, promovendo mudanças que estimulam o seu crescimento. Esse é um ponto muito importante, pessoal, né, que atua nessas necessidades, ali nas necessidades sociais, autoestima, né, autorrealização. Saber ouvir, né, saber se comunicar, dar e receber opinião vai influenciar o desenvolvimento da nossa equipe, né, vai promover essas mudanças que vão estimular o crescimento da equipe. A comunicação, né, a parte mais importante da gestão de pessoas. Eu comentei, acho que com vocês também em todas as aulas, desde a primeira aula, o quanto que a comunicação é importante, né, o quanto que ela tem um papel decisivo na nossa gestão de pessoas. Tudo a gente consegue no mundo pela comunicação, né?
A gente só consegue as trocas, só consegue se desenvolver se a gente consegue se comunicar com assertividade. E no quesito tratamento de pessoas, né, é o que eu já mencionei para vocês. A gente tem que cuidar muito a forma que nos comunicamos, né? Temos a comunicação ali, que é uma comunicação que destrói a motivação da pessoa e uma comunicação que constrói, né? Temos que cuidar a forma que falamos com a pessoa, o tom, né? Para não ser uma comunicação violenta, para não desmotivar a pessoa, né? Para a gente conseguir ser assertivo, expressar as nossas necessidades, mas também, né, promover o crescimento para aquela pessoa. Pessoal, dúvidas até aqui? Deu para entender? Ficou confuso? Talvez eu falei muito rápido. E aí, pessoal? Momento para dúvidas. Que nem eu falei para vocês, às vezes vem tanta ideia na minha cabeça, eu começo a falar e vou falando rápido, talvez vocês não estão entendendo. Se vocês não estiverem entendendo, por favor, me falem. Ficou claro essa parte das necessidades? Que cada pessoa se encontre um nível, uma necessidade diferente? Que após a gente satisfazer uma necessidade, a gente vai pensando nas próximas? E aí, pessoal, me contem. Tudo tranquilo, pessoal? Até aqui? Como que vocês estão? Sim, professora, só para interagir um pouco aí. A avaliação de desempenho, na tua opinião, ela dá resultado? O que que tu acha? Dicas para a realização de avaliações de desempenho, enfim.